Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Toda terça-feira, 8 horas da noite, um programa inédito na sua telinha aí, do outro lado da sua tela. Nós temos um canal, temos mais de 170 vídeos para você compartilhar, assistir. Chegamos este mês a 500 inscritos. Se você não é inscrito, dê um joinha, dê uma curtida ali, coloque em todos. Quando tiver um novo vídeo, você vai ser um dos primeiros a receber. Tá aí, ó, nosso leque de vídeos para você assistir, compartilhar. Tá gostando do vídeo? Compartilhe. Mais pessoas possam acompanhar, assistir. E hoje a entrevista é sobre história, sobre geografia. Estamos aqui recebendo o professor, pesquisador Gleison Vieira, né, que veio falar um pouquinho a respeito da viagem, da repercussão lá na França. Tudo bem, professor? Tudo bom, Thiago? Como é que vai? Tudo certo? Tudo Olá a certo. todos que estão aí nos assistindo, né? E é isso. Mais uma vez, obrigado por fornecer esse espaço para a gente poder divulgar, para a gente poder propagar a história de uma região bem importante, que é a região de Garuva e a região de Itapoá, que são os nossos vizinhos aqui na região de Joinville. Uhum. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço que está sendo proferido aí para a gente. Legal. O senhor veio agora, recentemente, ali por junho, né, e estava na expectativa da viagem para a França, para fazer umas visitas, reuniões, alguns encontros e até palestras. Exatamente. Teve uma boa repercussão no nosso podcast, mais de 1.400 visualizações naquele podcast Sim. de junho, né? E agora a gente quer saber como é que foi a repercussão lá em terras francesas, professor. É isso aí. Então, isso é, na verdade, a continuação desse trabalho, né, que é o Jardim das Utopias. E o podcast, da última vez que nós nos encontramos, ele foi fundamental para que houvesse um interesse das pessoas em relação do que estava acontecendo, do que se tratava exatamente. E o resultado foi muito bom, né? Nós formamos uma pequena delegação brasileira. Nós fomos para 3 cidades em particular, né, que envolvem a cidade de Garuva. A cidade de Courchelet, que fica no norte da França, daqui a pouco a gente vai ver aí a parte da geografia exatamente. Uhum. A cidade de Lyon e a cidade de Paris, a capital. Uhum. Ali pelo gráfico dá para ver. Exatamente. Lyon, exatamente. Paris. Já dá para ter uma ideia ali, né? Depois a gente vai ver mais especificamente. Então, a primeira cidade lá na divisa com a Bélgica, que é Courchelet, depois a gente vai falar mais especificamente dela. Passamos por Paris, bem naquele momento dos Jogos Olímpicos ali, então foi bem... E quando nós adquirimos as passagens, isso há quase um ano atrás, né? De certa forma, com o auxílio das instituições francesas que apoiaram esse projeto, nós não pensávamos na questão dos jogos, então foi bem complicado mesmo. Deslocamento em Paris e tal. E o deslocamento para Lyon, porque Lyon também é uma cidade que está ligada à história de Garuva também. Então, nós fizemos 2 palestras lá, e daqui a pouco eu vou falar exatamente como é que foi as palestras e tal. O fato é que o resultado foi melhor do que nós esperávamos, né? Olha. Foi um sucesso o podcast. Realmente eu não esperava que tivesse uma repercussão tão grande, né, na cidade de Garuva, o podcast. E os resultados colhidos na França, rapaz, depois a gente vai adentrar sobre exatamente passo a passo como é que foi e tal, mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Então, agora nós esperarmos para ver o que o futuro nos reserva, porque as coisas estão se construindo, estão se consolidando, parcerias estão sendo feitas, né, com essas instituições francesas, e é isso. Um dos resultados que eu já posso falar com relação a esse livro é porque uma das instituições que financiou foi o Atelier de Libertation Libertaire de Lyon. E eles estão interessados em traduzir esse livro do português para o francês. Então, isso já é um dos resultados, né? E há outros aí. Então, muito bom. É isso aí. Que legal, que bacana. Conta um pouquinho, faz um resumo, né, dos franceses aqui,
Daqui sim, ótimo. Pro pessoal se inteirar. Perfeito. E depois nós entramos. Ótimo. Né? Então, 1800, quando estiveram aqui, chegando na Vila da Glória. Ali. Exatamente. Vamos começar por aí, né? Isso, um resumo bem breve. Isso, para que nós nos entendamos aí com relação a a temática que é abordada aqui, que vai ter uma continuação, né? Então, o Jardim das Utopias. Em 1842, 217 franceses chegaram na Vila da Glória, né? Bem na frente ali da Ilha do Alvarenga. E chegaram lá e o grupo vinha com uma ideia de fazer uma comunidade perfeita, aos moldes cooperativos que já existiam, já eram pensados na França. E aí o grupo acabou tendo uma discussão contratual e filosófica, e o grupo se dividiu em duas partes. Depois esse grupo vai se unir novamente. Um grupo ficou na Vila da Glória e o outro grupo foi para no Palmital. O grupo do Palmital, veja, esse caso ele é estudado no mundo todo. Você vai encontrar estudos na Universidade de Harvard, Yale, porque é o único caso de cooperativa falansteriana da América do Sul. Olha. E então é um caso muito estudado nos cursos de história e tal. É um caso bem recorrente. Só que em todos esses estudos, ninguém estudou o grupo do Palmital. Esse é o diferencial desse trabalho, né? É poder abordar toda a historiografia, fala-se apenas do grupo que estava na Vila da Glória. O grupo do Palmital não tinha muita documentação. Então, o meu trabalho foi reunir a documentação para falar desse outro grupo. Então, o trabalho ficou bem extenso e tal. E aí aparecem alguns atores. E o ator principal dessa história é o Michel de Rion. Então, eu fiz todo um trabalho falando sobre quem era esse tecelão da cidade de Lyon e tal. E aí eu descubro que o Michel de Rion ele fez o primeiro comércio cooperativo do mundo. Uau! Então, como é que funcionava esse comércio cooperativo? Ele alugou um salão, uma mercearia, ele vai transformar numa mercearia. Ele montou um grupo de associados, era lá um grupo de 40 ou 50 pessoas. Você ia até, por exemplo, o produtor de batatas. E você falava, quanto que está sendo o atravessador está cobrando de você aí o quilo da batata? Está me cobrando meio franco. Então eu vou te pagar 1 franco. Eu vou te pagar o dobro do que o atravessador está te pagando. O fato é que diretamente do produtor ia direto para a mercearia. Então não passava por aqueles custos que você vai tendo com o atravessador, que vai passando vai passando para outro, vai passando para outro. Aí o produto chegaria a 1 quilo de batata, por exemplo, né, a 4 francos no mercado. Ele ia vender para os associados a apenas 2 francos. E se você não fosse sócio, você pagaria 3 francos, e esse franco a mais seria para montar um fundo cooperativo. Com esse fundo cooperativo foi formada uma escola, abriu-se uma biblioteca. Então veja que coisa interessante, né? Você corta... Genial. E ele foi o primeiro que criou isso. Então, o nosso trabalho agora foi ir até a França e conhecer essa mercearia. Conhecer essa casa. Porque o Michel de Rion, ele é cultuado no bairro de Croix-Rousse. Até se puder mostrar o... Não sei se pode mostrar claro, já. Claro, Rafa, coloca para nós. Os 3 lá, por favor. Só para a gente ter uma noção da... então, vamos agora para a França, né? Vamos ver aí, ó. Então, Croix-Rousse fica na cidade de Lyon. Croix-Rousse é o primeiro bairro, é o bairro central da cidade de Lyon. E o Michel de Rion, que era o líder lá da comunidade do Palmital, ele aparece ali, ó. Ele é cultuado lá, tem uma biblioteca com o nome dele e tudo mais. E aí a gente já pode ver, né? Perfeito. A gente já pode ver aqui, ó, o mapa ali, ó, a antiga colônia do Saí, fundada em 1842. Então, o Michel de Rion, depois ele acaba se tornando novamente o líder total, né? Porque era 2 líderes, o Benoît Mir, esse cara vai trazer a homeopatia para o Brasil, e o de Rion. Aí tá o retrato dele. E aí a gente vê ali, ó, a figura da cidade, a gente foi ali para o bairro de Croix-Rousse. Aí é o Le Chalala, exatamente nesse ponto
que funcionava a mercearia dele, né? A mercearia do Michel Derrion. Existe uma placa lá em cima, dá para ver, ó, a placa falando da primeira cooperativa do mundo e tudo mais. Aí eu já levei o livro, eu apresentei o livro para os donos desse prédio. Esse prédio está aberto e ele é o Michel Derrion. Você veja, o cara morava aqui no Mangue. Ele é homenageado no bairro de Curral-Russe. E aí, ó, só parar aqui um pouquinho, ó. Esse monumento é dedicado ao Michel Derrion. Nossa. E aí, o que nós fizemos, né? Aparece eu e o meu irmão ali no fundo, né? Meu irmão foi um dos que esteve junto nessa odisseia aí. Nós tiramos todas as medidas do monumento para, quem sabe, no futuro, poder reproduzi-lo aqui, na região de Itapoá e tudo mais, porque onde hoje é o bairro Saimirim, em Itapoá, eles montaram um dique. Então, nós almejamos no futuro, existe um grupo de artistas e intelectuais de Itapoá que pensam que no futuro existe a possibilidade da gente reconstruir esse monumento aqui no Saimirim, perto do porto. Certo. Bem perto do porto de Itapoá. Genial. Então esse monumento ele é bem importante, ele foi feito por uma aluna do Rodin, né? E na parte da noite nós fizemos a apresentação do livro Jardim das Utopias. Foi feita uma palestra, né? Ali no lado está a minha esposa, né? Ela também tem um texto nesse livro, né? No Jardim das Utopias, e ali no canto está a prefeita do bairro, porque em Lyon cada bairro tem um prefeito. Então, a prefeita nos recebeu nessa biblioteca do CEDRATS, que é do Ateliê de Libertação Libertaire, de Criação Libertaire. E aí nós fizemos a palestra falando sobre Garuva, sobre Itapoá. Então, foi fantástico, assim, foi maravilhoso, assim. Foi uma noite, ali a palestra durou quase 1 hora, eu falando ali, né, e tal. E é isso. E agora... Magnífico. É, muito bom. E então agora acho que a gente pode voltar depois, né? Sim. Então voltamos aqui pro. Então é isso. Essa primeira parte aí é a gente vê a importância dessa pesquisa, né? Porque hoje, graças a Deus, assim, até que posso fazer um agradecimento? Claro. A Neuza Lopes, né, lá de Itapoá, tem o Júlio, que é um arqueólogo. Nós temos o Navarro Lins, que também trabalha ali com a música, com o fandango, né, com os caiçara, com os caiçaras. Então, hoje em Itapoá já há um movimento muito interessante para pensar a história do município, a cultura do município, o patrimônio cultural e imaterial. Então, a gente está muito feliz, o Porto começa já a olhar diferentemente para o nosso trabalho. Então, eu não sou um lobo solitário nessa história, né? Legal. Já existe um movimento que está se articulando e tal, para se fortalecer, para que as pessoas saibam, né? Que lá fora, na França, estão falando da gente. Então, inclusive nessa reunião já se pensou na possibilidade. Eles falaram, se por acaso no futuro esse monumento for reconstruído aqui, em homenagem aos falansterianos, aos colonos franceses, nós estamos muito dispostos a vir e, se possível, fazer parte do evento. Então vamos ver, né? O futuro, a gente não depende de nós, né? Depende de movimentos que a gente faz. E vamos ver. Então, essa é a primeira parte dessa nossa história, que é a continuação disso, né? O resultado disso. Você também foi homenageado pela Câmara de Vereadores. Garuva. Sim, exatamente. Eu vi umas fotos, eu vi material. Sim. Repercutiu bastante, enfim. E aí a Câmara me solicitou para que eu fosse lá. Câmara de Vereadores de Garuva. De Garuva. E aí para que fosse feito um testemunho, né? De como foi e tudo mais. Então, houve uma preocupação em registrar, né, os locais que nós passamos, como eu mostrei ali, né? A questão do monumento, porque tudo isso está fazendo parte do meu acervo. Porque, Tiago, eu tenho hoje um acervo considerável. São 20 anos de pesquisa, né? E, infelizmente, eu não posso produzir livro todos os anos, porque depende de disponibilidade orçamentária, depende de verba e tal. Senão eu estaria produzindo um livro por ano. Uau. Mas, em função disso, eu tenho um arquivo digitalizado já.
fotos, mapas. Eu tenho mapas que estão em arquivos da Europa, né? Então, graças a Deus, hoje você tem acesso aos catálogos, né? E esses documentos eles não estão digitalizados, mas você tem acesso ao catálogo. Então, você chega e fala assim, eu quero o documento tal. Aí tu paga, eles se digitalizam. Então, eu consegui mapas na Europa. Aqui no Brasil já tem esse trabalho. Então, por exemplo, eu tenho mapas da questão do telégrafo, cartas, documentos de terra. Eu tenho, por exemplo, o primeiro documento mencionando o nome Itapoá, que está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que data de 1800. Então, tudo isso que eu fiz agora, eu registrei para poder arrolar a esse acervo que é considerável, né? Então, falei sobre tudo isso na Câmara de Vereadores. Houve uma homenagem mesmo. Foi uma surpresa, na verdade. Que legal. Eu não esperava. E aí um dos vereadores colocou na pauta para que... Agora eu vou só esperar para ver a disponibilidade disso, né? A possibilidade de uma homenagem na Alesc. Então, Assembleia Legislativa. Porque porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Isso vai possibilitar a criação de uma reelação com a cidade de Courchelet. Acho que nós poderíamos até, se tu permitir, isso. a gente poderia então ir pro slide, apresentação 2. Acho que já está na ordem aqui, né? Ótimo. Isso. Então, só para que os telespectadores possam, né, aqueles que estão vendo, porque, veja, não é só o pessoal aqui da nossa região que assiste o teu podcast, cara. Eu, por exemplo, mandei para um monte de gente lá da França mesmo. Que legal. Então, só para situar geograficamente, né? Nós estamos ali bem na divisa do estado. A gente vê ali até aquela... Não sei se tu soube, né? Que essa linha ali vai mudar. Essa linha da divisa vai mudar agora. Sim. Houve uma alteração, né? Nós ganhamos... Encontraram um marco antigo do Exército que não foi catalogado corretamente, então essa linha vai mudar. Então a gente vê ali Garuva e Itapoá, os brasões das duas cidades, né? Então essa outra parte da pesquisa, que vai gerar o Jardim das Utopias 2, envolve essas duas cidades, né? Garuva e Itapoá. Pode passar próximo ali. Próximo slide. Então, a gente vê lá bem na ponta norte, na província do norte da França, já na divisa com a Bélgica, a cidade de Courchelet. Pode passar aí. Então, a gente vê ali toda a história envolve esse senhor, né? O Edmond P. Ele era um empresário do campo do petróleo. Na verdade, ele que vai introduzir o manufatureio da gasolina. A gasolina era praticamente jogada fora. Ele teve uma intuição de reaproveitar a gasolina no refino e, de fato, ela vai ser usada depois na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha uma certa intuição para os negócios e ele vai montar a primeira refinaria de petróleo da França, tá? No norte da França, nessa cidade aí, que é a cidade de Courchelet. E a gente já vê aí essa igreja que para nós é muito importante. Essa igreja ela foi destruída na Primeira Guerra Mundial e ele com o próprio bolso vai reconstruir essa igreja e a escola da cidade. E aí ele pensa, bom, vou fazer um projeto lá no Brasil. Ele ficou sabendo, junto ao Jean Knatz, que era dono da Fazenda Piraberaba. Olha só. Olha. Ele ficou sabendo, tem terras no norte, acima de Piraberaba, que estão lá ociosas. Vamos montar uma cidade lá. E ele encampa essa ideia de criar, na verdade, não duas cidades, né? Pode passar à frente. Engraçado como a gente vai sabendo, né? Como é que surge a cidade. Então, lá em 2005, eu sabia menos do que vocês estão me ouvindo agora. Então, junto com os alunos, a gente começou a entrevistar os moradores e todo mundo falava, porque essa terra era dos franceses. Essa terra era de uma empresa francesa. E aí, 20 anos depois, né, o resultado está aqui agora, né? Pode passar aí para o próximo slide. Ali são os alunos, né? Eu tirando foto ali com os alunos. Sim. Ali uma reportagem antiga de jornal. Será que tem como passar para o próximo slide? Opa. O Zé já vai passar para nós? Tá, deu um tilt. Mas, enfim, então... e aí eu pesquiso, a empresa, eu começo a ver os documentos de terra, aparece o nome dessa empresa, que é a
Pé e Companhia. Pode passar para o próximo ali. Então eu comecei a ver que isso estava em toda a região de Garuva e Itapoá, aparecia o nome dessa empresa. Aí agora descobrimos quem é esse Edmond P. A gente vê ele ali em Londres, na Feira Universal de Tecnologia, em 1920. Uau. Ele era um cara com relações muito fortes, né? Pode passar para o próximo aí. Então ele vai montar ali, ó, ele vai desenvolver duas partes, né? Ó. A parte verde é Garuva, ele montou a Palmital Limitada, e a parte vermelha é a Florestal de Saí, que pegou boa parte das terras de Itapoá. Pode passar para o próximo. Então, de um lado, a Palmital Limitada, ali é o brasão da empresa, né? Fazia conservas de abacaxi, palmito e camarão, e a outra empresa, as duas eram deles, só que com sócios diferentes. A empresa de corte de madeira. Então, ele formou primeiro, né, no Porto Palmital, em 1921, a colônia Ercílio Luz. Esse barco é o Vapor Babitonga, que era do Frederico Brislen, que era dono da Casa das Palmeiras, e que administrava a fazenda Peraberaba. Pode passar aí. Inclusive, ele formava piqueniques para atrair as pessoas para a região do Palmital. Isso em 1921. Então, você entrava no Vapor Babitonga, como diz ali, ó, piquenique, domingo, Colônia Ercílio Luz, Palmital, você ia até o Palmital de graça. Passava o piquenique, passava o dia para comprar as terras lá, né? Ali é o Edmond P também. Pode passar para o próximo. Essa é uma foto rara que eu consegui, de 1921. Mostra justamente o Vapor Babitonga na colônia Ercílio Luz. Eu tenho mais algumas fotos raras, né? Mas essa foi uma das que eu coloquei. A empresa vai criar a primeira escola da região. Olha só, veja como a empresa ela pega um sertão, que era um mangue, e começa a criar uma urbanicidade. Isso vai ser o embrião da cidade de Garuva. Nessa época se chamava colônia Ercílio Luz, né? Aí é uma embalagem do palmito, das latas do palmito, né, que era distribuída pelo país. Poxa, pode passar à frente. Essa é uma embalagem de 1926. E ele também vai criar a Vila Elizabeth, que é no Porto Barrancos. Dali você entraria para o interior do Saí e você fundaria ali, depois seria hoje a região de Itapoá. Pode passar próximo aí. O que infelizmente não está mais presente, né? O Casarão P, La Maison P, né? Infelizmente só tem as ruínas agora. Pode passar para frente. Aqui é uma planta na qual se falava da futura cidade, que infelizmente não acabou indo à frente, porque ele morre em 47, não tinha filhos e infelizmente a própria família esqueceu que o Edmond P era dono de 2 vilas aqui no Brasil. Olha que louco isso, cara. Porque ele não tinha, ele não teve filhos, né? Então, infelizmente, o projeto morreu. Sim. Porque ele não tinha filhos. Olha e só. A família esqueceu, simplesmente. E aí, enfim, depois as terras foram sendo ocupadas, né, por outros moradores, e agora que está se ressuscitando, juntamente com essas pessoas que são da Associação Mémoire de Courchelet. Pode passar à frente. Acho que tem mais duas. História, hein? Sim. E aí, o que aconteceu? Olha só que fantástico. Nós levamos a bandeira de Garuva e de Itapoá para houve a doação, né, por parte do Poder Público em Garuva e da Prefeitura de Itapoá das 2 bandeiras. Por quê? As 2 cidades são devedoras desse homem. Porque é ele que vai abrir as primeiras estradas, é ele que vai formar vai possibilitar a criação da primeira escola. Então ele é de fato o criador das 2 cidades, né? Então houve lá no dia 19 de julho, às 3 horas, foi emocionante, porque tem parentes do Edmond P. Ele não teve filhos, mas são primos em 2º e 3º grau, que estavam presentes. Sim. Então, houve comoção, né? Pode passar à frente. Aí a bandeira de Garuva, que foi, né? Já vou falar o que vai acontecer com essa bandeira, pode passar à frente. E foi muito legal que eu treinei meu francês, foi maravilhoso. Bandeira de Itapoá, que curiosamente tem as cores da bandeira da França. Aí é a minha palestra, né? Verdade. Uma coincidência. Aí é a palestra, né? Eles fizeram várias perguntas, foi muito bacana. Pode passar à frente. Aí visitando essa igreja, é a única igreja em arte déco na França. Essa igreja completou sexta-feira agora 100 anos. A igreja ela fez o seu aniversário de centenário.
E aí... E ela foi atingida, é aquela que foi atingida... Foi atingida... Na Guerra Mundial. E isso, na Primeira Guerra dela, foi toda reconstruída. E é uma igreja muito diferente. No futuro eu vou escrever sobre essa igreja e tudo mais. E ela é dedicada a Joana d'Arc. E no aniversário, olha lá o que aconteceu. Eles deixaram as 2 bandeiras hasteadas dentro da igreja, construída pelo Edmond P. Magnífico. Então, isso muito nos honra, né? Magnífico. Saber que agora a bandeira de... E essas bandeiras, depois elas vão ficar tremulando, né? Nas datas comemorativas de aniversário dessa igreja, as 2 bandeiras sempre serão hasteadas, né? E aí é o evento que teve agora no sábado... desculpa, na sexta-feira passada, a gente vê ali ao fundo o prefeito, que é o Rafael X, né? Hoje ele sabe mais de Garuva de Itapuá do que nós aqui, ó. É muito interessante. E ali ao fundo a gente vê, logo atrás do prefeito, o Monsieur Codroy e a Madame Peillage, e hoje há um esforço para tentar criar a Gimelage, que é as cidades irmãs, né? Assim como a cidade de Guimarães, por exemplo, já tem aqui relações com cidades no Brasil, quem sabe no futuro criar as cidades irmãs, né? Então, isso estabelece aí possibilidade de intercâmbio, eles virem para cá e a gente ir para lá. Enfim, fantástico, cara. Foi um resultado, Thiago... Magnífico. Eu consigo ver o brilho nos seus olhos. Porra, eu estou muito feliz, assim, muito feliz. E outra coisa, né, só para os detalhes que já estão nesse livro e que vão vir agora no segundo, a gente vai fazer uma parceria com esses franceses e eles já estão ensinando isso nas escolas. Nas escolas francesas, né? Isso, Jardim das Utopias. Então, o bacana é que esse trabalho já está sendo empregado lá. A gente espera que no futuro também seja empregado nas escolas daqui da região, né? Se eu colocar na internet Jardim das Utopias, eu vou achar um PDF? Você acha gratuitamente, até explicando, né, rapidamente, né, esse livro aqui ele foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, então hoje ele foi disponibilizado fisicamente para as universidades, aqui na Biblioteca Colim está disponível, então no Arquivo Histórico tem acho que 5 ou 6 exemplares. Agora, se você quiser ler, ou você vai até a biblioteca, tem nas universidades também, na Univille, Sociesc, ou você baixa gratuitamente. Então é só colocar Jardim das Utopias, é só colocar isso. Primeiro link que aparecer é o livro, você clica e baixa gratuitamente. 0800. Grátis. Ei, nós temos 1 minuto, professor. Queria saber qual é o próximo passo. Qual é o próximo projeto aí do professor pesquisador Jason Vieira? Então, a gente está com o livro do Derrion já pronto, só sobre o Derrion. E vai ter aí um segredinho aí, porque nós estamos estudando a história de um indígena que viveu em Itapuá há 500 anos atrás. Uau! E a gente está traduzindo um livro do século XVI. Então, aguardem, vai vir coisa boa aí. Tradução direto do francês de um livro do ano de 1660 e que envolve toda a região de Itapuá. Aguarde. Se eu quiser falar com o professor, como é que eu faço? Um telefone, redes sociais? Tem o meu Facebook, no Instagram, coloca lá Gleison Vieira, você vai encontrar facilmente lá. Acho que é a primeira indicação. Tá embaixo, ó. Isso. Gleison Vieira. Aqui é só você pegar, você vai colocar no Facebook, no Instagram lá. Quem quiser ir tirar alguma dúvida, é só ir lá no Facebook. Eu uso mais o Facebook até do que o Instagram. Legal. Coloca lá um comentário, faz lá um direct, né, e você responde lá, tira dúvidas. Isso, e também eu tenho agora, tô começando agora um canal no YouTube, devagarzinho. Legal. Já tem alguns vídeos lá. Legal. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E quando tiver novidades, estamos aqui à disposição. Logo. Valeu. Então tá jóia. Obrigado. Valeu. Então tá jóia. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa. Até breve.